Alô, alô, eu acho que já estamos ao vivo. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma live aqui no nosso Instagram. Um bate-papo hoje com vocês, com mais um convidado especial que a gente está trazendo aqui. Claro, trazendo a expertise deles e principalmente, viu gente, a gente aqui falar um pouquinho sobre mais um tema que vai ser importantíssimo para vocês como um todo, tá? Um conteúdo de qualidade, claro, né? A gente sempre gosta de deixar isso salvo para vocês. Eu quis trazer o Leonardo Ribeiro. Ele hoje é um dos planejadores que está com a gente aqui na Guia Financeira, está em força ativa aqui na empresa. Por acaso, o Léo ele começou a ter um interesse muito forte nessa área do planejamento financeiro pessoal, apesar da área dele de formação não ser tão alinhada a números assim. 100% não, mas ele vai explicar isso aí para vocês como um todo, tá? Eu tô aproveitando esse tempinho aqui para poder, acho que o Léo tá até entrando aqui na live, deixa eu ver aqui, ó. Léo, verifica se tem a opção, deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui, de você pedir para participar da live. Deixa eu ver. Aqui, ó, Leonardo Ribeiro, achei. Vou chamar. Deixa eu ver, o Léo acho que já está entrando aqui com a gente. Opa, deixa eu ajeitar minha câmera aqui para ficar melhor para vocês. Eita, olha, o Léo caiu, ou eu caí? Será que eu estou online ainda? Acho que eu estou, deixa eu puxar o Léo de novo. Deixa eu ver aqui o Léo, convidar. Deixa eu ver. Cadê o Léo, hein? Eita, o Léo tá caindo, gente. Léo, se você estiver me ouvindo, tenta ver sua conexão, cara. Talvez deve estar no Wi-Fi, 3G. Dá uma olhadinha para nós, por favor. Vamos puxar aqui você de novo. Ó, ele caiu agora. Bom, enquanto o Léo tá tentando se reconectar ali com a gente, agora acho que foi, né? Possível. Vamos olhar. Fala, mestre. Fala, Leozito. Só acertando os últimos pontos aqui. Agora deu. Tá me ouvindo certinho? Tô te ouvindo, com certeza. Tô te ouvindo bem. Boa. Legal, legal. Eu não sei se o meu tá conectado, meu Bluetooth. Você tá me ouvindo bem? Como é que tá o áudio? Aqui eu tô te ouvindo tranquilo. Tá me ouvindo tranquilo? Então tá Tô. bom. Então tá, então beleza. Gente, sejam muito bem-vindos à nossa live aqui do Instagram, do IGF. Aqui é o nosso Instituto do Guia Financeiro. Toda quarta-feira a gente faz um bate-papo aqui com você. Bate-papo informal, tranquilo. 30, 40 minutinhos em média. Hoje talvez estique um pouquinho aí, mas nada muito mais extenso do que isso. Porque a intenção é trazer um conteúdo de qualidade para vocês e mostrar possibilidades da nossa área de atuação. A gente fala sobre uma língua muito linkada para o planejador financeiro pessoal, que é a nossa área de atuação da empresa Guia Financeiro, que por acaso é a nossa empresa de planejamento financeiro por trás do IGF, mas, logicamente, muitos insights que a gente deixa aqui servem para muitas áreas de quem está empreendendo como um todo. E por falar em empreender, esse é um ponto importante. Eu quis trazer o Léo. O Léo Ribeiro, por acaso, ele trabalhou 10 ou mais anos, ele vai contar um pouquinho da história dele ali, vai se apresentar dentro da MRV Engenharia, e ele fez uma transição de carreira. Pô, e aí eu pensei num título, falei assim, cara, que título legal que dá pra gente falar. É tarde demais para mudar de carreira? Porque essa é uma dúvida que várias pessoas que nos procuram, clientes, hoje eu conversei com uma moça mais cedo, que ela falou, pô, tô num emprego bacana, tô trabalhando legal, tô ganhando bem, mas, cara, quero sair, tô querendo construir meu próprio negócio, entender, prestar consultoria, que é o caso dela que ela tá querendo fazer, e ver como é que isso vai ser. Só que eu queria ter uma segurança por trás de que aquilo vai dar certo. Logicamente, a vida é uma caixinha de surpresa, gente. Várias coisas vão acontecer. Só que nada melhor do que um bom planejamento, não só financeiro, mas estrutural, de ideias, de projetos, esteja bem alinhado para que aquilo tudo aconteça. E é isso que a gente está falando aqui. A transição de carreira, ela é um bom planejamento geral, tá? Ela é um planejamento geral que tem que ser bem feito. O Léo, por acaso, fez essa transição.
pouco menos, ou acho que está chegando perto de um ano, quando ele iniciou com a gente aqui, e a gente está num desafio gigante aqui do lado de cá, a gente literalmente reformulou o modelo da guia. Mas por que eu quis trazê-lo aqui? Para mostrar um pouquinho que uma área totalmente diferente da minha área de formação. Então, hoje eu sou administrador de empresas de formação, tenho pós em gestão de pessoas RH, em gestão empresarial. O Léo vai fazer suas pós aí, já está fazendo os cursinhos que dá, assim como eu fiz também. Cada um vai correndo atrás da forma como dá, tá, pessoal? E ele está formando em direito. Então, olha só para vocês verem que legal. A formação dele não é muito correlata com a área financeira em si, na uma grande parte das vezes. Mas ele pode ter um viés para o direito tributário, ele pode ter um viés, talvez, para ajudar as pessoas com o inventário. É esse que é o ponto importante. Mas vou deixar o Léo se apresentar aí. Aproveitando, viu, pessoal? Se vocês acharem que esse bate-papo vai ser interessante para outras pessoas, pô, transição de carreira eu acho que é legal para várias pessoas. O Léo vai deixar alguns insights. Eu também fiz essa transição um tempo atrás. Mas tem um aviãozinho aí embaixo. Você tem a opção de chamar outras pessoas para poderem participar com a gente aqui. Eu já fiz isso, já mandei para algumas pessoas enquanto o Léo, enquanto eu estava falando aqui, mas se vocês quiserem sentir à vontade, convidem. Com o maior prazer, ela é super bem-vinda aqui e vai ser super bem recepcionada por nós, tá bom? Então, Léozinho, fala pra gente um pouquinho de você. Quem é você? O que é que você faz? Sua formação, escola, que o pessoal também às vezes te conhece, alguns não, mas vai ficar registrado aqui também. A gente gosta de falar um pouquinho aí. Conta mais. Legal, Marcelão. Primeiro é um prazer estar aqui, como sempre, né? A gente sempre está querendo agregar conhecimento para todo mundo, acho que é um ponto muito importante, em qualquer área. Eu tenho praticamente 28 anos, trabalhei 10 anos na MRV Engenharia Participações, larguei já um histórico muito grande lá dentro da empresa, que eu já tinha formado, tinha recebido proposta da outra empresa que estava terceirizando a MRV. Minha formação é em Direito, mais voltado para Direito Tributário, que eu gosto muito. E é uma coisa que, cara, o que tem a ver números com direito, né? Não tem uma coisa nada a ver com a outra. Mas por que eu tomei essa decisão há algum tempo? Eu estando trabalhando em CLT, aquele estresse de empresa, crescimento, reconhecimento, é claro que a empresa foi ótima para mim, porém que eu comecei a ver que eu estava estagnado. Eu queria algo mais na minha vida. E nesse meio tempo que eu estava trabalhando em CLT, era tanto estresse, porque, querendo ou não, você tem uma jornada mais rígida, você tem que cumprir algumas metas ali. Não quer dizer que no nosso ramo, como empresários, a gente não tem que cumprir meta, não tem que fazer a empresa crescer, lógico que tem. Porém, que era uma coisa mais maçante, você não via retorno. É algo que te estressava muito. E não foi o que aconteceu no meu caso. Eu, com 28 anos, já tenho o histórico de 2 princípios de infarto, por conta de estresse, por conta de empresa. E foi aí que eu comecei a decidir a mudar de carreira, fui conhecendo o planejamento financeiro. Para mim fazer essa mudança, eu demorei 1 ano e meio, ou seja, eu trabalhei durante 1 ano e meio elaborando esse projeto, de como que eu ia mudar de carreira, como que eu ia mudar de área, como que eu ia fazer, então me planejei ali, fiz uma reserva para mim. É claro que eu fiz uma reserva em torno desses durante 1 ano e meio, então eu tinha um cachê ali para durar mais de 1 ano. Falei, mas Léo, por quê? Você é SLT, no mínimo você teria que ter um fundo de reserva de 6 meses. Por que você juntou 1 ano e pouco? Cara, eu pensava, se eu vou mudar de carreira, eu vou praticamente virar empresário, vou virar o meu chefe. Então eu preciso de ter um gap a mais ali, caso ocorra alguma coisa. Graças a Deus está andando tudo bem, então é algo que eu não precisei ali tanto. Foi uma mudança tão tranquila para mim que eu fico pensando, não tem hora certa para poder mudar de carreira. Tem a hora certa para a gente mudar de vida e mudar o estilo de vida. Por quê? Eu pensei, quero ter meu horário, quero conseguir fazer minhas coisas, quero dar mais ênfase em mais estudos, fazer mestrado, doutorado, conhecer mais, ter mais conhecimento. Então eu preciso desse tempo para mim, preciso de organizar minhas coisas, tanto pessoal quanto profissional, e seguir um ramo. Então eu comecei a pesquisar ali sobre o mercado financeiro. Na verdade, isso eu acho que você vai lembrar do gap lá de 2016, mais ou menos, que eu comecei a mexer com Bitcoin. Ninguém falou assim, esse cara é louco, que é isso, Bitcoin? E foi dali que veio o gapzinho para o mercado financeiro.
sempre tive minhas contas em ordem, sempre tive esse apreço ali. E querendo ou não, dei um ênfase em questão de direito, porque, cara, já estudei em questão de direito tributário, direito sucessório, então o direito civil sim que engloba também direito empresarial, tudo se encaixa para o planejamento financeiro. Então foi uma coisa bem casada para mim. Então é uma coisa que realmente fez sentido para minha vida. Pô, legal, Léo, legal. Pessoal, bacana que o que ele conta aqui, eu já falei para vocês em outras lives que eu fiz aqui com vocês, que o meu pico também de fazer uma transição de carreira, o meu deadline, vamos colocar assim, tá? Foi o meu pico de estresse. Então, eu atuei dentro do Banco Itaú durante 4 anos, tinha feito estágio no Banco do Brasil na área PJ e Rural durante mais 2 anos, e eu me apaixonei pela área, porque aquele contato com pessoas, comercial, vendas, cara, eu apaixonei. Eu falei, cara, é isso que eu quero na minha carreira. A hora que eu entrei dentro do banco, tá, como se diz, quando você está entrando num relacionamento, você tem aquela, talvez uma morta demais, você deixa passar alguns detalhes. A hora que eu comecei a ter a realidade mais escancarada e eu vi que o Itaú feito para você não era tão bem assim, então aquilo começou a me incomodar. Principalmente começou a incomodar na parte que foi dos meus, da minha ética pessoal, da minha religião, das minhas coisas pessoais. E aí começou o pico de estresse. Colegas meus de 23 anos, que estavam dentro do banco ali, entrando, e os caras com depressão profunda hoje não conseguem entrar dentro do banco. Ok, eu tive gestores assim, gente, excelentes, tá? Mas ao mesmo tempo, o que eu percebo é que foi uma senhora escola e eu ainda continuo aprendendo muito. Com certeza, se eu entrasse em qualquer instituição, eu vou aprender. Eu não sou um cara que sou fechado para conhecimento. O Léo está aqui topando um desafio. E que desafio é empreender? Eu até vi uma entrevista uma vez, recente. Nós aqui do grupo, a gente participa do Meetup, que é o Encontro Nacional de Empresas de Planejamento Financeiro. Eu sou um dos representantes ali, o Léo já participou em algumas reuniões para mim, a Cláudia também, que é nosso braço direito aqui na nossa equipe. E alguém uma vez comentou numa dessas reuniões, falou assim, que empreender era muito bom. Só que, gente, o empreender, ele é muito bom, só que é muito difícil. O cara que vem para o lado de cá, empreender, tomar porrada, ter mês que não entra dinheiro, entendeu? Não é tão simples assim. Ter um caixa é muito legal. Quando eu fiz minha transição, entre aspas, de carreira, eu contratei uma empresa de recolocação profissional para me ajudar a dar um norte, porque nem eu sabia se 100% do meu tempo eu queria estar dedicado para aquilo. E como seria o meu passo a passo dali para frente. Então, esse é um ponto importante. Que, por acaso, o Léo, a gente estava muito próximo, ele participou de um curso nosso, né, Léo, que a gente fez no ano de 2000, acho que foi ano passado, né, Léo, se eu não me engano. Não, faz. Esse Você aí que eu participou tinha duas ou participado, 3 vezes, se eu não me engano, né? foi mais ou menos esse aí. O primeiro, que, se eu não me engano, tinha há 2 anos. O primeiro foi há 2 anos. Pô, legal. Então ele participou de um curso com a gente, despertou mais ainda, e aí a gente começou um bate-papo, ele começou a perguntar mais coisa para mim, eu falei, pô, cara, aí ele começou a falar sobre transição de carreira, eu como planejador já ativo, né, que eu estava na área, eu falei, olha, se você acha tão interessante a área, gosta do negócio, eu sei que talvez é um pouco estranho falar que você está indo para a área do direito e está querendo atuar numa área financeira, é um pouco estranho no primeiro momento, talvez. Mas não quer dizer que você não pode atuar. Isso eu já quebrei vários paradigmas aqui, mostrando que pessoas formadas em educação física são excelentes planejadores financeiros pessoais. Então, assim, não necessariamente ter uma formação específica. Até falei numa live que o importante é você gostar de números, gostar de pessoas, ter raciocínio rápido, lógico, né? E juntar as peças, porque, logicamente, ter um financeiro organizado, isso é óbvio, porque você tem que ensinar as pessoas o que você faz no dia a dia. Mas voltando para cá, tá, gente? Transição de carreira. Quando eu fiz, a minha primeira pergunta para fazer essa transição foi o porquê que eu estou fazendo essa transição de carreira, o que está me levando para esse lado de cá. Então eu até falo, pô, como eu vou decidir por essa transição? Né? Mudar de emprego, de carreira, de profissão. Aí eu dei uma pesquisada, Léo, você pode até me falar, tinha alguns motivos principais para que as pessoas fizessem uma mudança radical de carreira. Olha que legal, que a pessoa não encontra mais propósito na sua profissão. Olha que bacana, tá? Uma pesquisa do Sebrae, tá, gente, que eu achei. Decepcionou com as perspectivas da área, desmotivado, conflito com seus valores, a carreira está em baixa,
perspectivas financeiras, potencial desperdiçado, ó, paixão ou sonho em trabalhar no que realmente gosta, e mais do que isso, para fechar os dois, atingir o limite da profissão e, claro, a pessoa não quer se ver o resto da vida fazendo o que ela tá. Gente, isso é muito legal porque o insight que isso aqui deixa é o que o William falou com vocês. Então, assim, aqui tem um passo a passo. Agora vamos tornar isso mais real. Passei para vocês uma visão macro, quem que é o Léo, como é que eu fiz também. Léo, agora vamos falar. Pô, você comentou um ponto importante, que foi se preparar financeiramente para poder fazer essa transição. Aí, quando a gente fala se preparar, eu coloquei aqui alguns passos para a gente deixar para vocês salvos aqui, viu, pessoal? De como fazer essa transição de carreira, e eu quero escutar do lado do Léo, vou falar também do meu em alguns momentos oportunos, no passo a passo. Primeiro deles, eu coloquei aqui mapear oportunidades. Quando a gente fala de mapear oportunidades, foi o que você fez, Léo. Como é que você quis, onde que você começou a ver essa questão de mercado, como é que foi se interessou pelo curso? Conta mais do seu lado daí para mim. Então, há um tempo atrás, principalmente quando eu soube do mercado financeiro e até mesmo planejamento financeiro pessoal, eu comecei a ver que é uma área muito aberta. Por quê? É recente aqui no Brasil. Se a gente for sempre colocar em pauta que realmente a pesquisa ela não está mudando, que apenas 2% da população brasileira investe e se organiza financeiramente. Então, é uma questão, sim, estrondosa. Fala, cara, é uma área muito bacana. Eu comecei a conhecer em questão de Bitcoin, depois me aprofundei, começou a vir em altas outras pessoas com, eu tô começando a investir, tô começando a investir, e eu só ouvia em investir. Não ouvia em como se planejar, se organizar. É claro que no escritório onde eu estava, eu aprendi muito em questão de gestão empresarial, é tanto que a gente aplica isso hoje no escritório muito bem. E isso é planejamento. Tudo na vida é planejamento. E é algo que eu sempre me dei bem. Organização, gestão empresarial, você começa a fazer um planejamento, uma estrutura bacana, então eu comecei a estruturar minha vida. Comecei a procurar áreas que realmente me traziam mais interesse e que realmente me traria um conforto, uma estabilidade financeira e talvez poderia dar certo. Sim, teria um risco, mas eu teria que cometer esse risco. Então, a primeira chave que eu fiz para poder fazer essa mudança, Marcelo, foi o meu mindset. Eu tive que trabalhar ele. Por quê? Não adianta eu sempre trabalhar em CLT, claro, é um conforto que a gente tem ali, é uma estabilidade. Mas o problema é que é o falso conforto. Isso não deixa você crescer. Você praticamente fica estagnado ali. Então, foi um dos gaps mais importantes para mim e o mais difícil. Foi mudar o meu mindset para conseguir pensar não como funcionário, mas pensar como empreendedor e empresário e fazer essa mudança radical na minha vida. Pô, legal, legal. Você chegou num ponto que eu gosto muito, gente. Esse equilíbrio não é tão simples quanto a gente pensa, tá? E se você que está aqui com a gente hoje na live está pensando em transição de carreira, é igual um casamento, bem que a água tá quentinha. E tá mesmo, tá? Só que não vou dizer que você não vai ter momentos de água fria. Isso aí eu já estou claro. Vai ter momento que a água vai estar gelada, vai estar turbulento, vai tomar uns caixotes. Aqui em Minas a gente fala caixote, né? Tomar um caldo, talvez aí quando você vai pro mar e toma aquela onda na cabeça que você não estava prevendo. Então, assim, o ponto importante, gente, meu sócio hoje, a gente fez uma reunião, o Felipe Guimarães, que é o que aparece aqui com vocês também, de vez em quando aqui nos nossos bate-papos. Ele falou algo que eu acho importantíssimo. Sabe qual que é o inimigo do empreendedor? Bons salários. Por quê? O bom salário, ele te trava de você fazer aquilo que você tanto ama na sua vida. E o bom salário, talvez você empreendendo, você vai ganhar 3 vezes mais. Só que não quer dizer que você vai trabalhar menos, tá? Então isso é muito importante. O que você tem que fazer, de um lado potencial, é escalar o seu trabalho de forma que você consiga utilizar o seu tempo de uma forma mais, vamos falar assim, controlada, ajustada, adaptada para o que você quer fazer ali e ter pessoas talvez trabalhando ou talvez o dinheiro ser o seu maior aliado. Esse é o papel fundamental de uma independência financeira, por exemplo. É quando a pessoa atinge um patamar que tudo que ela tem hoje vai sustentar o padrão de vida dela com sobras ou consegue até, quem sabe, fazer aumento no padrão de vida. Então, esse é um ponto importante. A transição de carreira vai chegar nesse ponto de equilíbrio também. Oportunidade, que é o que o Léo falou. No meu caso, eu vi a oportunidade de ajudar pessoas a gerenciarem melhor as finanças, que é o que o Léo comentou.
Poxa, gente, em 2019, 69 milhões de brasileiros estavam com o nome negativado no SPC Serasa. E isso é uma pesquisa do próprio SPC Serasa mostrando pra gente. A gente está falando de um pouco menos de um terço da população brasileira, que hoje é em torno de 210 milhões. Então é o seguinte, de 3 pessoas que vocês conhecem, uma estava com o nome negativado no nome SPC Serasa. Isso não é um dado positivo para o Brasil. Isso é um dado extremamente ruim. Tá? Então, esse é um ponto importante. Avançando sobre isso, o Léo citou um ponto que eu já ia comentar com vocês logo em sequência, criando um passo a passo sobre essa questão da transição de carreira. Tá? O segundo ponto é essa questão, preparar a mente, trabalhar o mindset, tá? E trabalhar o bolso, que esse é o ponto que a gente queria chegar. Quando fala em transição de carreira, Léo, que a gente está aqui falando com o cliente, ou até mesmo no seu caso, o que você pensou, como é que você começou a trabalhar isso para você? Onde você chegou nesse denominador comum? Conta mais. Então, na época, você deve até lembrar, eu tive que, eu mesmo, como planejador financeiro, contratar um planejador financeiro. Por quê? Eu tinha que organizar essa vida financeira ali para saber como que seria lá para frente. Eu, Leonardo, estava pensando como empresário, eu não queria pensar como funcionário. Ou seja, eu pensei em alguma coisa, em alguma área, eu vou me atuar, eu vou entrar e eu quero ser meu próprio chefe. Por quê? Saúde mental. Eu queria ter a possibilidade de acordar um pouco mais tarde, fazer meus exercícios, organizar minhas coisas, e aí para minha empresa, por que não? Então é algo que eu coloquei no papel. Se eu vou fazer isso, se eu vou passar a ser empresário, eu preciso de aumentar meu cachê. Peraí, então como é que vai ser isso? Então eu peguei todos os meus custos pessoais, tá? Os fixos, não só os fixos, como eu, Leonardo, particularmente, peguei os imprevistos também que poderiam ocorrer. É lógico que a gente não prevê isso. Porém, eu tentei fazer isso. Ter uma brecha ali, uma gordurinha para poder queimar. E comecei a juntar esse capital durante 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, eu juntei em torno de 1 ano e 2 meses, para ser bem exato. Eu consegui, então, ter um capital para me aguentar 1 ano e 2 meses, para me ficar tranquilo. Sem eu ter que... Se eu trabalhasse de graça durante 1 ano e 2 meses, para mim estaria tranquilo. Porém, que não era esse a minha ideia, mas era algo de segurança. Foi um pouco além do que precisa? Sim, foi, mas era a minha mentalidade e o risco que eu queria cometer de simplesmente virar empresário. Hoje eu vejo que eu exagerei um pouco, porque eu vi que o mercado como está, até mesmo em questão de planejamento financeiro, em questão de mercado financeiro em si, é algo muito bom, é algo muito rentável, se a gente for pensar mesmo. Porém, sempre tem aqueles gaps, igual você falou. A gente sai de CLT e acaba virando empresário. Como é que é isso? Cara, tem os custos disso, tem os custos daquilo, nem todo mês vai entrar dinheiro. Então você tem que mudar o seu mindset, a sua mentalidade e ter o dinheiro para poder aguentar e suportar as contas do dia ou algum imprevisto acontecer, porque querendo ou não, você vai passar a ser dono do seu próprio negócio ali. Então, essa é a mentalidade que você sempre tem que mudar. Eu me planejei mais ou menos para ter esse gap aí dessa caixa de 1 ano e 2 meses, mas eu me planejei durante 1 ano e meio. Para mim, realmente, falei assim, não, peraí, eu vou mudar realmente, então deixa eu pensar que eu vou mudar daqui 1 ano e meio, deixa eu me organizar, começar a diminuir meus gastos. Sim, eu diminuí meus gastos pra caramba para poder ter essa receita e conseguia chegar, teve uma época que eu conseguia chegar em torno de R$ 800 de despesa fixa. Eu diminui muito, sequei muito, porque o meu projeto era daqui um tempo e eu consegui fazer essa virada de chave que foi muito importante. Eu entendo. Pô, legal, Léo, legal. E esse é um ponto, pessoal, que vários clientes que quando nos contratam para falar sobre transição de carreira, o primeiro passo é isso, olhar o caixa da pessoa. Logicamente, a gente não é o especialista em trabalhar o mindset dele 100%, mas se o cara olhar o bolso dele, tá com caixa, tá com a vida financeira organizada, dificilmente ele não vai deixar de avaliar, de fazer aquilo ali como um todo, tá? Ó, já ajudei a fazer transição de carreira advogado, engenheiro, arquiteto, psicóloga para a área de coaching,
Porque o cara, uma hora, ele se incomoda, quer fazer alguma outra coisa, isso tudo aqui dentro da empresa. E o primeiro passo deles, logicamente, é a gente entender quais são as oportunidades que ele está querendo ver, que é o que a gente falou. Pô, o Léo visualizou uma oportunidade de mercado, eu também visualizei outra. Aí a gente começou a avançar no preparar a mente, trabalhar o mindset para poder fazer aquilo, sair de uma zona de conforto. Eu nem contei do meu lado, né? Do meu lado, pô, eu tinha salário CLT, data certinha, igual o Léo também. PLR, vale alimentação, vale transporte, tinha bonificação de. Como é bonificação não, gente? Como é que fala? Hierarquia de crescimento na empresa. Poxa, o cara que estaria incomodado fala, pra que eu vou sair? Lembra? O grande inimigo de um empreendedor são os bons salários. Então, assim, o lado de cá, ele tem os seus benefícios, mas também vai ter muito trabalho, isso é fato. Pergunte para qualquer empreendedor. Então, essa transição de carreira, no caso do Léo, por 10 anos na MRV, será que é tarde demais para fazer isso? Não, fica lá quietinho e tudo mais. Cara, se eu contar para vocês que eu tô com uma... Esse cliente meu, arquiteto, ele tinha 25 anos de empresa, entendeu? E ele quis fazer transição. Ele poderia estar acomodado, talvez entraria num limbo onde, não, segura mais 5 anos, 6 anos eu vou estar com uma garantia de aposentadoria. Pode ser que ele pensasse esse lado, mas não, ele começou a se incomodar no lado profissional, gerenciamento, equipes, e, cara, quis fazer, e hoje o negócio está bombando, entendeu? Tá bombando, então é uma questão de estratégia. E aí, gente, essa questão do bolso, para a gente fechar essa parte, estar preparado também financeiramente é muito importante. Como vocês poderiam se preparar, ou como foi do meu lado, acredito que do Léo também. Ele comentou que em 1 ano e meio ele fez um processo de adaptação para poder juntar dinheiro suficiente para 1 ano e 2 meses ali. Tá? Eu não sei a 100% do tempo como é que foi feita a estratégia dele, isso é muito pessoal de cada um, mas provavelmente ele traçou um plano mínimo de recebimento, e em quanto tempo ele teria que ter esse recebimento. Então, assim, em alguns momentos pode ser que ficou em zero, isso é fato, mas em algum momento vai entrar um dinheiro. Aquele dinheiro que entrou, talvez entrou muito, talvez entrou um valor baixo, talvez entrou uma média legal, é ir se adaptando para os meses seguintes. Existe uma pesquisa, estou até com ela aberta aqui, do Senai, tá? E do Senai e Sebrae, tá aqui em conjunto, o Grupo S do Brasil é muito bom, Senai, Sebrae, Senai, Sebrae e Senac, que é o Grupo S, são empresas assim, excelentes, têm muito custo de qualificação muito boa. O empreendedor está falando aqui que o tempo médio de retorno do investimento dele varia de 6 a 18 meses, entendeu? Logicamente, você não precisa se preparar para 18 meses de ser um empreendedor como um todo. Então, assim, esse é um ponto importante. Se você tiver 1 ano, 6 meses já é um bom começo. Eu, sendo bem sincero, eu iria na casa de 1 ano. 1 ano de que? Custo fixo, variável, os imprevistos. Olha só um outro insight, tá, gente? Imprevisto, ele é previsível, tá? Alguma hora ele vai acontecer. O negócio é que você não sabe o tempo quando ele vai acontecer. Isso eu falo com o cliente. Os imprevistos são previsíveis. Só que você não sabe quando que vai acontecer. Então, nada melhor, eu sei que uma hora eu posso ter algum problema de saúde. Então, ou você dilui o seu risco contratando um plano de saúde, um seguro, diluindo de alguma outra forma, ou você faz um pé de meia gordo para poder ter uma estrutura financeira para aquilo. Cara, eu preciso empreender. Legal, pode ser que entra muito dinheiro logo de cara, pode ser que não entra nada. E aí você vai ter que ter um pé de meia por trás para poder te ajudar a ter caixa para suportar aquela situação de estresse ou de momento ali que não está acontecendo da forma como você planejou. E aí, gente... E um ponto muito interessante, só para complementar, é que quando a pessoa, pelo menos no meu caso, eu não sabia desde o início se a empresa iria me mandar embora. Então é algo muito importante porque, beleza, eu tinha meu FGTS ali em torno de 10 anos, que aguentaria muito bem minha situação e a rescisão. Então é algo que somaria bastante para mim e seria um acréscimo a mais ali. Só que eu não contei com ele. Por quê? Durante 1 ano e meio, tinha muita água para correr. E eu não sabia se eu poderia contar com aquele dinheiro. Muita gente conta com isso. Porém, eu não aconselho. Porque pode ser que várias empresas, por exemplo, é a prática de várias empresas em não mandarem embora. Você tem que pedir demissão. Porque mesmo que você seja um excelente funcionário ali, não tem motivo para a empresa te mandar embora. Mesmo que seja feito hoje um acordo por conta da reforma trabalhista, que hoje é a possibilidade de acordo, você perde ainda. Então, querendo ou não,
é mais fácil não contar com esse dinheiro, se planejar realmente pelo que você precisa, com o seu capital próprio, tá? Não quer dizer que o FGTS, o seguro-desemprego, ou o que for, não seja seu capital, é claro que é, porém, você não contar com ele, seja um bônus ali. Se você conseguir ser Uhum. mandado embora pela empresa, vai ser um bônus a mais. Opa, legal. Então, vou ter isso aqui a mais no meu capital, então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar ele. Vamos deixar ali com uma alta liquidez, caso aconteça outra coisa, mas ainda deixa meu fundo de reserva que eu separei para minha transição de carreira. Porque vamos supor Uhum. que nessa transição de carreira eu decido, sei lá, dar um gap na minha empresa, por exemplo. Ah, vamos fazer uma reforma, vamos fazer alguma coisa porque está funcionando, vamos crescer ela, por que não? Então, são vários casos, que é igual você falou ali, são imprevistos que a gente não prevê, mas que são previsíveis. E que a gente sempre tem que ter esse gap aí, essa gordurinha aí para poder queimar. Com certeza, com certeza. E aí, gente, até entrando para vocês numa outra parte desse passo a passo da transição de carreira, aqui vocês estão falando com dois planejadores, né? A gente atua junto dentro da área, mas eu quis trazer o Léo porque pô, ele ficou 10 anos dentro de uma empresa que é um senhor tempo para uma empresa, uma instituição que oferecia para ele segurança. E por acaso, eu lembro que você comentou, né, Léo? Se você quisesse continuar, você tinha portas abertas. Então, ele podia continuar lá na empresa, talvez estressante como era, ou menos, não sei, né? Não dá para saber, mas ele quis arriscar para o outro lado, porque em algum momento algo começou a incomodar mais forte. Lembra que eu falei para vocês alguns fatores que incomodam mais? E aí ele começou a querer fazer essa transição como um todo. Um passo importante que foi na minha transição, Léo, eu acho que na sua também pode ter acontecido, que você fez o caso, que eu comentei com você logo no início, que foi investir em qualificação e networking, gente. Sabe por quê? Quando eu fui fazer todo esse processo meu de transação, de transição de carreira, como vai ser dali para frente, preparei meu caixa, minha estrutura, conversei com a minha esposa atualmente, antes a gente estava noivo e tudo mais, que eu estava pensando em entrar para uma área, eu estava achando, eu não queria entrar em banco, eu recebi proposta de banco, eu comecei a investir em qualificação, contratei uma empresa de recolocação profissional, fiz alguns cursos, fiz treinamentos, me cadastrei para algumas provas. Poxa, e querendo ou não, isso é importante como um todo. Do seu lado, Léo, além dos cursos que você fez com a gente, que isso eu já sei, como é que foi essa investida no seu network, qualificação? Como é que você se apresentou para as pessoas? Conta mais um pouquinho do seu lado também. Então, como eu tinha te falado, acho que desde 2000, acho que foi na virada de 2015 para 2016, eu já era o chato do Bitcoin. E todo mundo fala, porra, que cara chato. Que foi na hora que eu comecei a conhecer sobre o mercado. E eu sempre fui um cara que, você sabe, não veio de família que tenha dinheiro. Eu sempre, então, tive que correr atrás. Sempre fui um cara um pouco mais independente. Então, eu sempre comprei minhas coisas, fui correndo. Então, tive mais esse interesse em relação à economia. O que eu posso fazer? Apesar de ser apaixonado por direito. Mas, como era minha área de formação e não tinha nada a ver, mas querendo ou não envolvia um pouco com a minha vida. Por quê? Eu queria saber como eu estruturava mais financeiramente minha vida. Então foi algo que começou a trazer mais interesse. E foi quando eu comecei a procurar em relação ao mercado financeiro, a entender um pouco mais, beleza, em 2015 para 2016 eu estava mexendo com Bitcoin, mas o que era? O porquê eu estou mexendo com isso? Comecei a entender um pouco mais, entrei mais no mercado financeiro. Você entrou naquela época no mercado financeiro, eu sentei com você, a gente conversou, falou assim, cara, como é que funciona isso? Como é que está sendo? Por quê? Eu estou vendo que isso está sendo bacana, está sendo legal, você está conseguindo realmente trazer resultados para os clientes, e isso é algo que mexeu muito comigo, porque é algo muito interessante e vem da minha criação. Então eu falei, cara, muito bacana, mexer com finanças, estruturar minha vida financeira, que é algo que eu sempre precisei desde novo, por não ter tantas condições, e ainda mudar a minha vida de profissional. Então eu comecei a estudar um pouco mais, comecei a fazer um cursinho ali, outro aqui, estudei, fiz os cursos com vocês, que é algo que foi fundamental para mim, para realmente abrir meu horizonte, minha percepção em relação, não só no mercado financeiro, mas em tudo. E realmente envolve isso muito na nossa área. E eu comecei a trabalhar isso e as pessoas começaram a ver, pô, o Léo realmente está interessado no mercado, eu comentava ali, conversava ali, outro aqui. Então eles já começaram a perceber essa mudança minha. Então o que eu comecei a fazer? Até mesmo no Instagram eu comecei a mudar os meus assuntos.
fui começando a aplicar em relação ao mercado financeiro, estudava por conta própria, soltava um comunicado ali, ou aconteceu uma notícia aqui, outra ali, soltava uma curiosidade, então as pessoas foram acostumando, e eu mesmo fui acostumando, porque o ponto principal é você mesmo mudar o seu mindset e falar assim, não, olha, eu mudei de área, então como que eu posso fazer essa mudança? Como que as pessoas podem passar a me conhecer? Que, olha, o Léo é daquela área. Por quê? Eu queria virar referência. Que é o ponto que você quer chegar? A gente quer virar referência. Simplesmente para o nosso cliente. Falar assim, pô, aconteceu alguma coisa aqui. Quem pode me ajudar? Ah, o Léo tá ali, peraí. O cara é especialista nisso, por que não? Então, esse foi o meu ponto-chave. Começar a realmente estudar, aprender sobre o mercado. Comecei com livros, comecei a procurar vídeos e cursos, os cursos com vocês, e foi dessa forma que eu consegui mudar não só a minha mentalidade, mas com as pessoas ao meu redor e demonstrar essa mudança toda aí. Legal, bacana demais, Léo. E querendo ou não, gente, do meu lado de cá não foi muito diferente também, não. Então, eu procurei profissionais qualificados na época. Isso eu contei em alguma das lives que eu fiz aqui com vocês. Mas na época eu procurei 2 planejadores aqui em Belo Horizonte, eu encontrei com eles, um deles até fez por videoconferência comigo, querendo entender da área, porque eu falei, pô, que legal essa área, cara, que bacana, deixa eu procurar como é que funciona e tal, e eu encontrei esses planejadores, não vou citar nomes para não expô-los, não tem sentido aqui, mas o que acontece? Eu procurei, conversando com eles, eu perguntei, cara, como é que funciona a área? Tentando fazer network, conhecer a área, aprofundando sobre a profissão. Eu queria entender como é que era, eu nem queria perguntar como é que ele estava ganhando de renda, não era essa a intenção, era me explicar que eu estava querendo fazer essa transição de carreira. E eles foram extremamente ríspidos comigo. Então, assim, e falaram que não compartilhavam conhecimento, que eram pessoas que estavam ali há muitos anos no mercado, mas que eles não compartilhavam daquilo e tal. E eu pensei comigo, falei, cara, será que o mercado realmente é tão fechado assim que o cara me recebe de uma forma tão ríspida assim e tal? Na época eu fiquei até chateado um pouco, falei, poxa, será que as pessoas são assim e tal? E aí depois, por acaso do meu lado, uma coisa que eu fiz foi me aprofundar em pessoas da área, e eu encontrei o ENEP, que é o Encontro Nacional de Empresas de Planejadores Financeiros, porque a gente juntou ali uma fusão de empresas independentes, que é o caso da nossa empresa por trás, que é a Guia Financeiro. Por que a gente é independente? Porque a gente não é linkado a nenhuma instituição financeira, então a gente é totalmente independente de qualquer remuneração fora. Banco, corretora, seguradoras, e assim vai, tá? Então a gente recebe, quem paga nosso salário é o cliente mesmo, pela prestação de serviço e ponto final. E quando eu vi essa galera ali conversando, os caras compartilhando conhecimento de graça no encontro, cara, eu falei, velho, é isso mesmo. Então eu comecei a cair pesado na área, aí eu encontrei na época a Guia Financeiro, e aí eu passei pelo processo de entrevista e entrei aqui como um todo. Atualmente eu estou como um dos sócios, né? E o Léo entrou numa dessa e já foi alertado. Cara, aqui a empresa, a gente é tem a meritocracia escancarada. Se o cara é bom, se ele destaca, por que não crescer? Tem que ser valorizado. Então ele tá empreendendo como a gente, os desafios são muitos, e esse é o ponto de equilíbrio como um todo, né, Léo? Eu acho que é esse. Outro ponto importante que eu queria falar aqui, quase avançando para o finalzinho do nosso bate-papo, Léo, eu coloquei aqui na questão investir, né, no caso, eu coloquei em qualificação, networking, e aí um outro ponto que é um passo importante que foi do meu lado também, traçar um plano de ação. Esse plano de ação com data, prazo, valor, né, então isso tem que estar claro. Como é que foi do seu lado? Eu vi que você já explicou como é que fala? Você explicou e tudo mais sobre a questão. Ali até o Alexandre da Ampla Planejamento Financeiro, eu falou, posso dizer que o Marcelo me recebeu muito bem para trocar umas informações sobre a área. E Alexandre, recebo novamente, tá? Então, assim, pessoal, eu acho que, para mim, compartilhar o conhecimento, só fazendo esse adendo rapidinho para vocês, é muito importante porque eu acho que, cara, ser esse dinossauro, eu acho que não é o mercado atual. Já foi, chefe dinossauro, só funciona desse jeito, eu absorvo tudo, eu que faço. Cara, você tem noção aqui, os sócios fundadores dos escritórios, querendo ou não, eles são referências nossas aqui no geral, né? Hoje eu estou como um dos sócios também, mas eu não gosto de ser tratado como alguém acima da equipe no geral, como um todo. Eu acho que a gente tem que estar de igual para igual. Para vocês terem noção, aqui no escritório, a gente trabalha num sistema
de mesas, eu não sei se está dando para ver todos aqui no fundo, onde a gente não tem grade do lado do outro, né? Não tem sala fechada exclusiva para qualquer um. A gente trabalha um do lado do outro. Tipo, cada um tem sua mesinha, lógico, um espacinho delimitado. E tem uns que são mais bagunceiros, né, por aí, gostam de jogar papel. Então, cada um trabalhando no seu espaço, mas, cara, para um ambiente ser assim, um ambiente de conversa linear, você troca uma ideia com uma figurinha, talvez aconteça alguma coisa, e é um movimento ali onde você interage mais, tá? Mas vamos falar do plano de ação, voltando aqui. Obrigado por esse feedback, viu, Alexandre? Mas o seguinte, trace um plano de ação, que foi o meu caso. Eu tracei um plano, prazo, data, isso tudo. No seu caso, Léo, como é que foi? Foi tudo dentro do que você planejou? Aconteceu tudo certinho? Conta mais aí para nós como é que foi do seu lado. Mais ou menos, Marcelo, porque um dos pontos que eu vou colocar aqui em situação que me ocorreu muito é as pessoas chegavam para mim e falavam assim, cara, você é louco. Eu falei, por quê? Que se eu praticamente eu saí da minha empresa, que era estável, eu recebi, igual você falou, eu recebi uma proposta da outra empresa que estava terceirizando o serviço da MRV, que era a Accenture, já estava garantido lá para mim, para poder ir. E eu não quis, e eu falei assim, não, eu vou sair realmente, eu vou. Só que a minha saída foi praticamente na pandemia, cara. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, cara, tá todo mundo desempregado, o pau tá quebrando lá fora, tá todo mundo passando dificuldade, você tá pensando em largar seu emprego, que é estável, para começar a empreender, começar... Você não tá batendo muito bem na cabeça, não. E realmente, eu não senti tanto impacto por conta do planejamento. Eu me organizei e falei assim, não, esse valor que eu preciso, tá pagando minhas contas, tranquilo, não vou ter nenhum imprevisto. Se eu tiver, eu vou ter um gap ali para poder queimar. Consegui, pelo meu relacionamento na empresa, pelo meu profissionalismo, consegui fazer um acordo, a empresa me mandou embora, então eu tive ainda aquele bônusinho que eu comentei com você, então ele ficou bem guardado ali. Então eu não tive tanto esse problema. Mas é igual eu te falei, o meu preparamento mais que pesou realmente na minha cabeça é mudar o meu mindset. Então assim, cara, eu tenho que sair dessa vida, eu não quero. Então a partir do momento que eu falei que eu vou mudar meu mindset, eu comecei a mudar meu mindset de querer mudar de vida, aí sim eu consegui organizar a questão do financeiro. Porque, Marcelo, essa é a parte, não é difícil. Sabemos que essa parte do financeiro não é difícil. A partir do momento que você traça um objetivo, que você quer chegar nele e fala assim, não, esse é um objetivo é importante para mim, porque ele vai me trazer resultados futuros, você consegue fazer. Você faz o famoso que a gente fala sempre, o somebody love ali, e consegue resolver. Então, querendo ou não, a questão financeira não foi tão pesar. Porque a partir do momento que você muda a sua mente e fala assim, não, realmente é o que eu quero, você começa a trabalhar para isso. E isso faz todo sentido. Então, eu acho que o que mais pesou mesmo nessa organização, nessa estratégia mesmo, foi a mudança radical de chave ali. De sair do CLT e virar empreendedor. E isso é uma coisa que realmente ainda trava muitos brasileiros. Eu vejo muito isso. Agora que eu estou desse lado, do lado do empresário, eu vejo muito isso. Que as pessoas elas se enganam muito com esse negócio de conforto, de, não, eu estou no CLT, é garantido aqui, então, se eu sair, eu vou... Cara, faz o que você ama, faz o que você gosta, sua saúde vai melhorar 100%. Não 100%, né? Porque sempre vem algumas coisas de genética, mas querendo ou não, você vai ter uma vida mais plena, com certeza você vai ficar mais realizado e realmente, quando você se planeja, se organiza e você quer aquilo e traça esses objetivos, dá muito certo. É só querer. Legal, legal. E, gente, avançando aqui para o final do nosso bate-papo, igual eu falo para vocês, a gente não tem intenção de fazer lives muito longas aqui, a intenção é deixar um conteúdo de qualidade, num tempo que eu sei que às vezes aperta para todo mundo, mas que um conteúdo legal, trazer para vocês aqui uma transição, que no nosso caso aqui foi uma transição de carreira para a área financeira de planejamento financeiro, mas muitos insights vale para qualquer área. Reservas, estrutura, planejar, trabalhar o seu mindset, qualificação, fazer network, isso vale para qualquer área, gente, qualquer área. Porque tudo isso que a gente fala encaixa em qualquer perfil. Então, assim, e o mais legal, gente, aí eu vou indo para o fechamento, né, eu vou direcionar aqui. Seguinte, algumas coisas eu quero deixar para vocês aqui de insights no fechamento total do que eu estou falando.
O início, realmente, que o Léo falou, ele é turbulento, o Léo passou por algumas turbulências, a gente está passando algumas reestruturações aqui dentro da empresa, a gente está correndo atrás de várias coisas aqui de mudança para melhorar o que? A percepção nossa, e a gente está fazendo, na minha visão, acho que a do Léo também é compartilhada comigo, o movimento semente, tá? A gente planta, a gente está aguando para colher lá na frente. Talvez esse ano vai fechar da forma que a gente queria? Talvez não. Se fechar, cara, é porque a gente está dando sangue. Ontem mesmo eu cheguei em casa, era 10h30 da noite. E eu, tudo bem, ontem eu acordei, era 6h30, que era um dia mais atípico, né? Eu acordo mais cedo toda terça-feira e grande parte das terças eu deito muito tarde. Mas eu cheguei em casa, era 10h30 da noite. Pô, Marcelo, mas se você estivesse lá no banco, 6 horas de trabalho, ar-condicionado. Aqui eu tô no ar-condicionado, tá? Tô sentado numa cadeira, tô trabalhando de roupa social, que o pessoal sempre fala assim, nossa, roupa social. Eu também trabalhava de roupa social na minha vida. Roupa social, ar-condicionado, uma empresa isso. Cara, não quer dizer que eu não vou ter estresse, tá bom? E tenho muito aqui, tá? E não é um pouco, não. Mas a valorização que eu me sinto, eu faria isso aqui final de semana tranquilamente, entendeu? No banco, talvez eu pensaria mais. Eu acho que o Léo também deve pensaria mais se iria fazer ou não. Então, esse pensamento na qualidade de vida, seja ele por questão de saúde, igual o Léo falou, realização pessoal, familiar. Tem gente que quer ter mais tempo. A Claudinha, uma hora eu vou trazer ela aqui para vocês. Sabe por quê? A Claudinha, ela quer ter tempo para a família dela. E por que não? A profissão hoje nossa, por acaso ela está com a gente aqui, mas a profissão nossa permite essa flexibilidade que ela quer, de estar do lado da filha, ver crescer, acompanhar o marido, e não deixar de trabalhar. Trabalha home office, ela está em São Paulo, entendeu? E está com a gente aqui numa empresa em Belo Horizonte, que a nossa filial é aqui. Então pronto, essa flexibilidade, talvez no seu caso, não tem que ser numa empresa de planejamento, mas você vai para uma outra área que você tem mais afinidade como um todo, né? E isso é o que a gente fala. Está feliz com a profissão, a mudança no mercado, a tecnologia está fazendo você ficar, oportunidade, eu anotei aqui, ó, busca de desafios, é isso, o desafio vai tirar da zona de conforto. Lembra que imprevistos são previsíveis, tá? Você não sabe o tempo, mas você tem como prevê-los ali como um todo. E, Léo, fechando no final, o que você costuma falar para a pessoa? Léo, tô querendo fazer transição de carreira, cara, você fez, pô, 10 anos você ficou lá na empresa. Cara, como é que você largou isso tudo? Conta mais, na sua visão, velho. O que você falaria para mim para ficar atento se eu fosse pedir um conselho seu? Considerando que você fez essa transição, claro, né? Sim, primeiro eu ia falar assim, cara, não escuta muito os amigos e familiares que eles vão te chamar de louco. Isso é fato. Isso é fato. Infelizmente, muitos têm essa cultura de um emprego fixo, né? Uma estabilidade, igual a gente sempre comenta. Eu fui chamado de louco várias vezes. E hoje eles me procuram e falam assim, caralho, velho, me fala aí qual que é o segredo. Não tem segredo. É você querer realmente fazer diferencial na sua vida, querer mudar ela, ter uma qualidade de vida, realmente querer um pouco mais. É igual tem aquela frase que eu sempre falo, eu não quero ser colecionador de sonhos, eu quero ser colecionador de realizações. Quero chegar no fim da vida e saber que eu fiz diferença para as pessoas, que eu consegui fazer essa mudança para elas. Fiz, além da mudança delas, eu tinha que fazer primeiro a mudança na minha vida, que é algo que eu precisei, então é algo que eu estou fazendo. A gente está, querendo ou não, reestruturando uma empresa, está fazendo, está dando certo, está funcionando. Cara, isso é incrível. E querendo ou não, a gente, é igual o feedback que a gente recebeu ontem de um dos clientes. Caralho, isso é foda, você entendeu? É uma coisa muito boa pra gente. E é a sensação de dever cumprido. Que o que a gente está fazendo faz diferença tanto na vida dos clientes quanto na nossa. Então eu falo, não pense duas vezes, não escute os de fora e vai nos seus sonhos, se planeje, se organize e vá em frente. Vai ter dificuldades, vai ter tribulações, igual você falou, que realmente a gente está passando de instabilidade para ser empresário, vai ter as dificuldades, porque se a gente for pensar, um dos países mais difíceis de empreender é o Brasil, então, se você está com essa dificuldade aqui, cara, se você conseguiu superar aqui, você vai até para fora, para poder empreender, não tem problema. Você consegue empreender de qualquer lugar. Por quê? Você aprendeu que realmente vale a pena e você consegue com garra e ter um objetivo traçado. E acima de tudo, Marcelo, o que eu falo, conhecimento, cara. Conhecimento é tudo. Assim que você passa a ter o conhecimento, que você corre atrás do conhecimento, é sensacional.
E o último ponto, até mesmo dando um adendo aí, vocês comentaram, rede de contatos, network. Empresário que é empresário não cresce sozinho. Isso acabou, é igual você falou, ficou no passado. É aberto mesmo. Cara, vamos sentar, vamos trocar figurinhas, vamos trocar ideias. Então, esteja aberto para outras oportunidades de outros empresários. Escuta mais, fale menos, aprenda mais. E continue no foco do seu objetivo que você consegue chegar lá. Legal, legal, Léo. Então, eu compartilho de várias coisas que você falou. O Pedro, ele fez uns comentários aqui, eu até... O Pedro, ele é um... Desculpa, gente. Ele é um grande parceiro nosso aqui da área de investimentos e, como a gente falou, a gente é uma empresa totalmente independente. Os nossos clientes precisam ser, sim, no momento certo, assistido por um especialista de investimentos. E o Pedro, por acaso, ele é um desses parceiros nossos, tá? Ele trabalha na Império Investimentos e ele fez uma transição de carreira também, cara. E isso é legal porque... acho que na hora que você falou a questão da família, ele falou que isso é verdade. Porque, querendo ou não, ele estava... Eu não vou contar a história sua, Pedro, aqui, te expor, né? Claro que você já comentou comigo. Mas ele fez uma transição que ele estava numa área que, querendo ou não, tem demanda o tempo inteiro, que é a área educacional. Só que mais do que isso, gente, ele provavelmente sentou e falou, cara, eu vou fazer uma transição, é isso que eu quero. Logicamente, você tem que ter apoio. O apoio, aí fica um ponto importante, tá? Quando eu conversei com a minha noiva, né, na época, atualmente minha esposa, eu poderia ter sido chamado de louco, mas ela falou, olha, então, beleza, é isso que você quer. Em alinhamento com ela, a gente pegou, ela falou, eu vou segurar maiores contas fixas, eu preciso de um aporte, uma ajuda sua, você vai conseguir com isso. Me preparei, logicamente, para aquilo, a gente alinhou. Minha mãe é engraçado, que a mãe da gente fala que a mãe acha a gente lindo, apoia a gente tudo. Se o filho quer pular de paraquedas, pula. Quer pular, pula em tudo. Ela acredita em tudo. E isso é legal do apoio da mãe, que grande parte das vezes a minha mãe incentivou muito também. Ela sempre falava que eu tinha que ir para essa outra área de estar com pessoas. E isso eu dou muito valor também, porque é uma área que eu fui me encontrando cada vez mais. Aí o Pedro até comentou, ó, me preparei, saí da segurança total, empresa minha da família. Então, olha vocês verem. Então, ele estava numa empresa familiar para que sair, entendeu? E realmente você ia ser chamado de louco, viu, Pedrão? Então, eu ir contra a maré, gente, não é tão simples, tá? É um processo moroso. Eu poderia ter ido para o Banco Bradesco, que eu recebi essa proposta logo quando eu saí. Eu saí em novembro, se eu não me engano, fevereiro, recebi uma proposta para ir para o Bradesco em Uberlândia, para trabalhar lá, porque eu tinha o meu cadastro ativo no site do Vagas, e era para ser gerente. Pô, poderia ter ido para lá, talvez hoje eu estaria com outra estrutura, talvez até dentro do banco, um cargo a mais. Cara, mas eu recusei, eu agradeci, porque recusar nem sempre, né? Eu não vou julgar. Uma hora eu posso precisar, mas, cara, eu agradeci. Quem sabe uma hora eu vou estar prestando consultoria de planejamento financeiro para um banco desse como um todo. E esse é um projeto gigante, mas quem sabe no geral. Então, assim, gente, indo para o fechamento mesmo agora, o que eu falo para vocês aqui, ó, faça 3 perguntas para si mesmo, tá? Nessa transição de carreira. E eu cheguei nesse deadline. Primeiro, qual que é o seu propósito, cara? Ou seja, qual que é o seu chamado, sua paixão? O que te motiva ali, o que é a sua paixão no geral? Porque esse propósito vai te impulsionar, pode ter certeza. Segunda, qual que é a sua missão, tá? A missão, ou seja, qual que é o legado que você quer deixar? Esse é o ponto, tá? Então, qual que é o seu talento, o legado que você quer deixar? Você quer deixar dinheiro? Você quer deixar, porra, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, eu tô deixando isso aqui também, entendeu? Dinheiro é um fator, é uma consequência de tudo aquilo que você está fazendo. Ele é um próximo passo, mas logicamente você vai ter que plantar antes para colher aquilo ali. E terceiro, para fechar, gente, qual que é a minha atividade? Ou seja, qual que é o meu trabalho, a gratificação por aquilo que eu estou fazendo no todo? 3 insights que eu acho que encaixa perfeitamente para esse fechamento nosso. Aqui o Alexandre comentando também, ó, legal, o pessoal está interagindo com a gente. Fiz minha transição em 3 anos e meio, com 2 filhos, com certeza é mais lento. Ele falou que eu acho que é isso que ele quis dizer, né? É mais Sim. lento. Cara, transição de carreira para quem tem filho, você é chamado de muito louco, viu, Alexandre? Você vai ser muito maluco para fazer um negócio desse. Então, sair de segurança, porque a família estava, cara, tudo uma questão de paixão, talento, gratificação. Uma hora chega esse momento e arrisca, gente. Então, assim, do lado de cá, eu sou super comprado com essa ideia, defendo, mas planejamento é a palavra. Independente de ser só planejamento financeiro, mas planejamento geral, de estratégias, de entendimento.
O Pedrão também tem filho, ele tem uma filha, na verdade, né? Linda, por sinal, a menina tive a oportunidade de conhecer ele, a esposa dele, a filha também. Então, assim, o planejamento ele demanda um pouco mais de cuidado, talvez a pessoa pensa mais, lógico, tem pessoas dependentes de você, mas não quer dizer que a sua paixão deixa de ser, talvez, ali desaquecida, vamos colocar por conta disso. A pessoa vai priorizar, vai colocar na balança, vai planejar tudo, estrutura, financeira e tudo mais para poder fazer. E Marcelo, que foi o que eu falei com vocês, que o Léo falou como um todo. Então, gente, paixão muda, cara. E paixão muda. Se a gente for pensar, a paixão muda demais. É igual eu, apaixonado pela área de direito. Me pergunto, cara, por que você não está advogando? Eu falo, velho, é uma coisa que eu tenho a paixão pela área do direito, é claro que me trouxe muito conhecimento, mas eu tenho a paixão realmente pelo que eu faço. Então, é bem o que você falou. Eu tenho mais paixão ainda pelo que eu faço hoje do que a área do direito. Ela só me complementou pelo conhecimento. Mas a paixão mesmo pelo que eu estou fazendo hoje, não, acho que ela supera a paixão que eu tinha antigamente. Então, ela evolui. Legal, legal. Não deixa de ter paixão, né? Igual eu gosto muito da área da administração, acredito que você também gosta da área do direito, mas atualmente minha paixão maior está sendo pelas finanças pessoais, planejamento em si. Gente, obrigado pelo bate-papo. Léo, obrigado por estar presente aqui com a gente. Com certeza teremos mais oportunidade, várias conversas. Encerrando aqui mais um bate-papo nosso, agradecendo a presença de todos vocês interagindo com a gente. Pra gente é super legal ter vocês aqui com a gente. Toda quarta-feira aqui no nosso Instagram do IGF a gente faz um bate-papo. Tô tentando trazer convidados bacanas como o Léo. Semana passada eu trouxe para vocês o Edson da Del Consultoria para falar, deixar insights, deixar salvo aqui para vocês. Nosso canal do YouTube vai ficar salvo também essa live, para que vocês possam acompanhar no seu tempo, mandar para outras pessoas que acharem relevantes. E claro, tem dicas, sugestões, críticas. Estamos super abertos, adoramos críticas, que a gente quer melhorar e deixar o negócio aqui mais próximo possível da perfeição, mas assim, entregar um resultado legal para todo mundo, na live, bate-papo, planejamento e tudo mais. Gente, obrigado pela presença de todos, bom descanso, bom restante de semana, Léo, e brigadão, viu? Gente, muito obrigado, viu? Bom descanso para todos e até a próxima. Obrigado, gente, um abraço, Valeu. boa noite para vocês e tchau, tchau.